Fala galera, eu sou o Jed e no vídeo de hoje, bora falar se Pokémon Red, Blue e Green ainda valem a pena depois de 30 anos. Versão brasileira, Jed Show. Como um jogo valer ou não a pena é muito subjetivo, ainda mais quando a gente fala de um jogo retrô, um jogo de 1996 como Pokémon. Eu decidi listar coisas positivas que eu percebi enquanto jogava, foram 18 horas de jogatina até eu zerar. A primeira é o tempo de jogo, são 18 horas. Para um JRPG isso não é tão longo, mas ao mesmo tempo não é tão curto a ponto de, tipo, você zerar numa tarde, sabe? É um tempo bom, 18 horas. Acho que é um tempo bacana pra um RPG. Outro ponto positivo é a dificuldade. Ele é um jogo até que fácil, eu achei muito fácil. Se você já conhece Pokémon, já conhece a franquia, entende de ataques super efetivos e tudo mais, vai ser um jogo relativamente fácil. Porém, não aquele fácil que deixa o jogo bobo. É só um fácil porque você já conhece o jogo. Caso você não conheça nada de Pokémon, aí eu já dou o alerta, não comece por esse. Mas, se você decidir começar por esse, talvez seja um pouco mais difícil pra você. Assim, em questão de dificuldade, eu não tive que refazer nenhum ginásio, eu não perdi nenhum ginásio. A liga, eu também passei de primeira. Claro, na liga eu precisei usar alguns revives, algumas poções, mas no geral passei ela de primeira sem muita dificuldade. Só o Lance e o rival que me deram alguma dificuldade ali no finalzinho, mas fora isso, é uma dificuldade bem tranquila. Talvez você precise ali de um guia, de um detonado para uma coisinha ou outra que você não saiba. Por exemplo, eu precisei de um para saber onde eu pegava o HM4 e também para pegar a bicicleta, que eu não lembrava onde ficava a bicicleta. Para essas duas coisinhas, eu fui lá, usei, mas também era só questão também de sair falando com um monte de gente até dar certo. Eu não queria fazer na hora, então falei, vou pesquisar aqui com quem eu tenho que falar, que aí vou direto. Outra coisa boa, eu não precisei grindar, eu não precisei ficar treinando Pokémon, indo no matinho treinar antes de ir pra ginásio e coisa e tal. Assim, eu fui treinando o caminho, sabe? Tipo, encontrei Pokémon, luto com ele. Encontrei treinador, vamos lutar. E eu treinava assim, eu não perdia tempo indo pra matinho para procurar Pokémon ou para treinar algum Pokémon meu que tava fraco. Isso não chegou a acontecer. Coisa que em jogos até mais recentes meio que me acontecia. Mas nesse eu não precisei. E também, assim, claro, eu tenho o hábito de lutar com quase todo o treinador que tem no caminho, o que acaba deixando um pouco maçante às vezes, mas por causa disso eu não preciso grindar. Outra coisa boa é a nostalgia. Pokémon é muito nostálgico. E essa primeira geração, eu acho que ela é a mais nostálgica para muita gente. Então você vê como eram os Pokémons antigamente, naquela época, feinhos, porque eles eram feinhos. E outro ponto positivo que é a história. Não a história do jogo, mas a história da franquia. É você ver como aquilo começou, é você ver como as coisas eram, você sentir essas diferenças e perceber o quanto que a franquia evoluiu como jogo. Bora pros pontos negativos. E o primeiro deles, eu acho que é o que a galera mais reclama quando se trata de jogos de Pokémon mais antigos, mesmo no Game Boy Advance, mesmo Fire Red, Leaf Green, que é o fato de ser um jogo lento. E assim, bota lento nisso. Eu só fui conseguir a bicicleta, novamente por erro meu, depois de vencer a Sabrina, que é o penúltimo ginásio. então você fez o jogo todo correndo, running shoes, com sapato de corrida? Não tem sapato de corrida. Ele só não existe nessa geração. Os sapatos de corrida só foram ser introduzidas na terceira geração, lá em Hoenn, no Game Boy Advance. Se você quiser uma dica referente a isso antes de começar o jogo, vai nas opções, coloca o texto na velocidade máxima. Vai ajudar. Ele é um jogo feio. Pokémon já é conhecido por ter gráficos ruins para a geração, mas os primeiros Pokémons eles estão de parabéns. Como eles são feinhos. Se você é o tipo de pessoa que se incomoda com o gráfico, talvez você se incomode bastante com esse Pokémon. E assim, não é questão de que ele é feio nos mapas ou enquanto você tá andando, porque ele tem aquela carinha de Pokémon que, ok. Mas ele é feio nas batalhas. Não tem muitas animações para os ataques. 3, 4 animações que eles vão mesclando elas para formar ataques diferentes. Então, por exemplo, você tem o Cut, que ele faz um cortezinho e 2 coisas de pancada. E aí você tem o Folha Navalha. Ele lança umas folhinhas e depois faz o mesmo efeito do Cut. E o Surf
É a mesma coisa. Faz umas gotinhas, como se estivesse chovendo na tela, e faz o mesmo efeito do Cut. O Hyper Beam, o Kamehamehazinho na tela. E aí você tem o Raio Solar, que é igualzinho ao Hyper Beam, com a diferença que você tem o turno que você carrega ele. Não tem tanta animação. Os sprites do Pokémon são sprites feios. São sprites assim, vou dizer que são mal feitos, porque a galera que fez também não tinha tanta experiência nessa parte. Mas são feios, são bem feios, são bem feios. As primeiras gerações, se você se incomoda muito com a parte gráfica, pula pro Yellow. Eles dão uma repaginada no gráfico, então fica bem melhor. Não tem XP Share, pra quem não conhece. Hoje em dia ele é automático, então você luta, todos os seus Pokémons ganham experiência. Antigamente, quando ele surgiu, ele era um item que você deixava com um Pokémon, outro Pokémon lutava e a experiência era dividida por esses dois Pokémons unicamente. Os Pokémons que eu precisei treinar, por exemplo, eu peguei uma Magikarp, tem um carinha que te vende uma por 500 dinheiros do jogo. E eu gosto de treinar Magikarp, eu acho legal você pegar ela, você criar esse vínculo com ela, sabe? Inclusive, ela se tornou o as do meu time pra treinar Magikarp no começo, como eu falei, com os treinadores e tudo mais, beleza. Só que aí eu tinha que colocar Magikarp, trocar ela pelo meu inicial, que eu só tinha os dois no começo. Eu demorei pra capturar um terceiro Pokémon. Demorou um pouco até ela aprender algum golpe pra poder lutar antes de evoluir, que ela evoluiu só no 20, eu peguei ela no nível 5. E os Pokémons ao redor já estavam ali pro nível 10, então assim, e ela só tinha aquele Splash que não faz nada. Essa parte foi um pouquinho difícil, exceto em Johto, porque eu pego o Gyarados vermelho. Se você quer treinar um Pokémon, se você precisa treinar um Pokémon, quer evoluir ou de repente completar a Pokédex, talvez seja um processo um pouquinho lento. Porque os Pokémons de matinho não vão te apresentar tanto desafio, então eles vão dar pouco XP. E os treinadores você vai ter que ficar fazendo essa coisa de ficar trocando Pokémon toda hora. E aí se você quer maximizar o tanto de experiência que seu Pokémon ganha, toda hora que o adversário trocar de Pokémon, você tem que trocar o seu também. E depois trocar de novo. E nisso teu Pokémon leva um tapa de graça, sabe? Só por causa dessa troca. Eu senti um pouquinho de falta do XP Share. No geral é isso. Assim, se você gosta de Pokémon, você vai gostar. Talvez você não jogue até o final, não zere, mas pela experiência, só ali, de repente, os 2 primeiros ginásios, só pra entender como é o jogo, conhecer, entender como as coisas eram na época, vale a pena. Quer jogar no emulador, acelerando e tal? Beleza, joga, cara. Seja feliz. Eu joguei no Game Boy. A última coisa que eu quero falar. Se você for jogar, seja por emulador, seja num portátilzinho chinês, seja como for, joga de maneira portátil. Foi um jogo criado para ser portátil. Não foi feito para você jogar numa sentada. Ele foi feito para você jogar um pouquinho, o tempo que deu, salva, guarda, depois joga mais um pouquinho no ônibus, ou sei lá, se você é mais novo e teu pai, tua mãe dirige e te leva pros lugares, joga um pouquinho no carro. Jogar ele um pouquinho antes de dormir até te ajuda a pegar no sono. E aí você tá cansado, mas não a ponto de pegar no sono, e aí você joga uma meia horinha ali, já começa a bocejar um pouco. Eu joguei ele bastante antes de dormir e assim, pô, o meu veredito é que ele é um jogo que ele vale a pena com ressalvas. Ele é datado sim, porém isso dá um charme a ele. Eu não acho que alguém vá jogar um Pokémon Green, um Pokémon Red, esperando que ele seja como os jogos do DS, do 3DS, do Switch. Eu acho que quem vai jogar esses jogos mais antigos já tem a consciência de que eles são jogos mais antigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se puder curtir, eu agradeço. Se puder hypar, isso vai ajudar demais. Se inscreve e até a próxima.